vocês? Bem-vindo a mais um episódio aqui da Geopolítica e Atualidades do curso Positivo. Escolhemos trabalhar algumas coisinhas a respeito do Vaticano por motivos óbvios, né? O falecimento do Papa Francisco, essa palavra nova que surge por causa do filme também, que é o tal do conclave. Então aconselho para os vestibulares você ter uma noção básica de algumas coisas do Vaticano que a gente vai mostrar agora aqui para vocês, né? Então, pessoal, veja só, o que é o Vaticano? Algumas coisas genéricas, né? Ele é um Estado mesmo, foi criado no ano de 1929, com o reconhecimento do governo italiano, já que o Vaticano está dentro da Itália, especificamente dentro de Roma. Aí esse tratado é o famoso Tratado de Latrão de 1929, onde ambas as partes reconheciam as suas independências. Depois, essa aqui é clássica de geografia, né? Qual que é o menor estado do mundo? É pequenininho de nada, está um pouco maior que algumas praças do Brasil, então ele é menos que 1 km², tem a medida aí para vocês verem. Depois, outra coisa, a população é bem reduzida, a população física, né? Ela é de aproximadamente 1000 pessoas, geralmente do sexo masculino, e que tem alguma carreira política nos quadros religiosos da Igreja Católica. E nem todo mundo ali é religioso, mas tem que ter um vínculo com a Igreja. Depois, outra coisa que eu acho curioso e vai que cai em prova, né? Nós temos aquele termo que a geografia gosta de comparar, que é o chamado chefe de Estado e o chefe de governo. Isso vai variar de país para país, não é aqui a discussão nesse momento dos pormenores, mas o Vaticano tem um chefe de Estado que é como se fosse um rei, né? Como é o da Inglaterra lá, o rei Charles, né? E aí é o chefe de Estado, ele acaba não mandando tanto, mas ele tem uma figura política importante, como se fosse um símbolo nacional, como também é o rei da Inglaterra. E o Vaticano também tem um chefe de governo, que é como se fosse um primeiro-ministro em outros países que são parlamentaristas, e esse primeiro-ministro do Vaticano, o equivalente, né, o chefe de governo, ele não é muito perguntado, ele é escolhido pelo conclave, né? Ele é mais para botar ordem na casa, acho que provavelmente pagar as contas, direcionar os investimentos, tudo, mas o que interessa mais, obviamente, é o Papa. Depois, realmente é uma monarquia absoluta, né? Só que é interessante que ela é eletiva. Pô, mas o que quer dizer isso? Eletiva porque ela foi escolhida. Escolhida por quem? Pelo conclave. Se você pegar a monarquia clássica, ela é hereditária. O Charles era filho da rainha Elizabeth. E aí vai fazendo uma sucessão familiar. No caso do Vaticano, não, por motivos óbvios, né? Do celibato dos papas ou dos bispos e da toda a hierarquia religiosa deles. Depois, a questão da economia vaticana também é sempre meio polêmica, de onde vem a renda deles, né? Mas ele é um Estado soberano, faz parte das organizações internacionais, ele é teocrático, porque é um governo com fundamentação religiosa, muito parecido com o próprio Irã também, que poderia ser um outro exemplo de prova. Depois, que mais que você tem ali, ó, ele tem fontes de receita que podem vir do própria visitação aos museus que o Vaticano tem, também tem as instituições internacionais de educação, de saúde, o turismo que é feito no mundo, tem lugares, tem igrejas que têm que pagar taxas, tem lugares que têm visitação religiosa, tem que pagar as taxas, e isso vai se somando a um bolo que vai gerar o quê? A riqueza do Vaticano. Também eles têm um banco que sempre se discute muito, que é o Banco do Vaticano, que ele pode emprestar dinheiro para empresas ou, né, fazer financiamentos. E eles hoje em dia eles estão tentando sanear esse banco porque está dando muito problema de corrupção em mandatos de papas anteriores. Então o Papa Francisco ele discutiu muito essa questão da moralização da imagem do Vaticano através desse banco, mas com certeza ele tem muito dinheiro, né? Depois, a questão das organizações internacionais. O Vaticano, apesar de ser pequenininho, ele é como se fosse um país, como outro qualquer. Então ele vai fazer parte da ONU, como membro permanente, e dentro da ONU ele vai participar daquelas outras suborganizações, como a OMS, que é da saúde, a famosa, a FAO, que é da agricultura, a Unesco, do patrimônio, principalmente da cultura e patrimônio histórico. Depois, essa palavra que vocês têm aqui, ó, o famoso soft power, é uma palavra boa para a prova de geopolítica. Então, você tem os países tipo hard power, que nem a Rússia, que nem os Estados Unidos, que eles impõem sua política através da força militar, pressão mesmo, como é o caso das instituições internacionais, da OMC, que é do comércio,
Comércio, ou da ONU, ou do Conselho de Segurança. O Vaticano não, e acho bom que não seja, né? Então, eles influenciam muito na questão social, moral, espiritual, e ele é um player. Player é um nome que se usa muito em prova. Ele é um player importante nas relações, apesar de ser uma área pequena, o Vaticano, mas ele tem um poder muito grande entre quase 1 bilhão e poucos milhões de pessoas no mundo, que seriam os católicos, né? Rivalizando ali com o tamanho de religião com a religião islâmica. Depois eles têm, uma meio curiosidade, os chamados nunciaturas, ou nunciatos, assim, que é como se fosse um cônsul. Então o Brasil tem o cônsul brasileiro lá em Nova York, tem o cônsul brasileiro lá em Roma, nas embaixadas, então eles têm mais ou menos o equivalente, e eles têm diplomacia pontifícia em 180 países no mundo, são 190, então praticamente no mundo inteiro eles têm essa abertura para conversar, negociar assuntos políticos, econômicos, mas principalmente mais espirituais, como a gente mencionou há pouco ali, ó. E duas coisas que eu acho, para encerrar aqui, que eu acho que são interessantes. Pode ser que caia em geografia, pode ser que caia em história. Os papas mais modernos, que eu digo assim, do Papa João Paulo II para frente, dos anos 80, eles pegam um mundo mais globalizado, já com internet, com informação. Então, antigamente, os papas ficavam muito focados em assuntos exclusivamente da Igreja Católica ou coisas meio relativas às proximidades da Itália ali, influenciando em questões, principalmente na Idade Média, Renascimento, na França, na Alemanha e tudo mais. Não, agora os papas são bem mais interessantes, mais globais, vamos assim dizer. Então pode ser que você pegue uma prova, fazendo uma revisão histórica, alguma coisa assim, e fale assim, ó, o Papa João Paulo II, eu acho que é o primeiro Papa mais famoso, assim, globalmente falando, porque já tinha bastante internet, tinha TV, tinha jornais escritos, começando a ter o jornal digital, e ele foi importante para influenciar a queda do socialismo no leste europeu. Tem uma discussão boa para cair numa prova, e também o pessoal até esqueceu disso, era para ter uma guerra nos anos 80 entre o Chile e a Argentina, pelo estreito lá de Magalhães, lá embaixo, e umas áreas da Patagônia, e ia para via de fato. Aí o João Paulo II, como o Chile e a Argentina são países bem católicos, foi lá, conversou com o pessoal, e a guerra foi, nem teve início, ela nem começou. Isso foi bem importante, foi um pacificador importante. Depois o Francisco ficou famoso principalmente por ele discutir a importância desses tratados climáticos, né, botando o Vaticano numa discussão mais moderna, não somente em religião. Mas uma coisa que o pessoal esqueceu, eu acho super bacana, é a questão de Cuba. Nós temos aquele bloqueio econômico, político, militar a Cuba, que vem desde os anos 60, e ele se preocupou muito com a população cubana, que sofre desde a década de 60 com uma série de restrições. E ele fez com tudo para conversar o Obama, que era o presidente dos Estados Unidos na época, com o presidente, o irmão do Fidel Castro, Raul Castro, para que tivesse uma aproximação. Só que cuidado no vestibular, que não acabou com o bloqueio. Nem os Estados Unidos, nem Cuba está desbloqueada, nem o Papa Francisco conseguiu isso. Ele conseguiu que os dois países reabrissem as embaixadas, né, a embaixada cubana lá em Washington e a embaixada norte-americana em Havana, em Cuba, e ocorresse uma redução dos embargos, mas não acabou. E aí veio o Biden, não acabou, o Trump menos ainda vai acabar. Mas os papas mais modernos, eles são mais antenados, isso eu acho bem interessante. Ok, pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.